Oi, gente, boa noite. Essa é a Débora. Débora é uma amiga minha já de bastante tempo e hoje ela vai encerrar, né? A gente está na nossa última aula. Esse assunto de hoje, ele é um assunto muito importante, tanto que a gente até ficava em dúvida se colocava ele como primeira aula ou última, porque realmente é um assunto muito importante. E aí a gente vai ter isso com vocês hoje para falar sobre vocês mesmos, né? Sobre autoconhecimento. A gente falou na última aula sobre gestão de pessoas, só que a gente também é uma pessoa, né? E nós somos as principais pessoas do nosso negócio, com certeza. Então, o que a Débora vai trazer para vocês são conceitos relacionados a nós mesmos, a autoconhecimento. Isso realmente é um assunto muito importante, que podia estar no começo do curso, mas a gente quis colocar hoje para encerrar com chave de ouro. Hoje, então, a última aula. Amanhã vocês vão ter a última tutoria, também em grupo, para fazer os exercícios. E, em seguida, nas semanas seguintes, começam as mentorias individuais. Tá bom? Gente, boa aula. Débora, boa aula. E qualquer coisa, estamos por aqui. Tá joia. Você vai assistir também? Vou ficar como ouvinte só. Tá bom. Então, gente, boa noite. Fico muito honrada pelo convite me sinto muito honrada pelo convite do Natália, de estar aqui com vocês, um grupo super especial, e falar de um assunto que eu me apaixonei ao longo da minha jornada de trabalho. A gente pede para todo mundo ficar com os microfones desligados, para a gente não ter interferência. Mas, se vocês quiserem, tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, é só colocar no chat as perguntas que a gente vai, à medida do possível, respondendo. Não é isso, Natália? É isso. Então, gente, a gente começa falando... A gente tem a impressão... Mas sim, é isso mas você mesmo, também, né? Débora, como anfitriã, você consegue botar no mudo, tirar do mudo. Às vezes alguém esquece mesmo o microfone ligado. Ah, tá. Eu posso colocar das pessoas, né? Gente, eu vou desligar aqui também o WhatsApp, né? Porque senão fica entrando essas interferências aqui. Bem, a gente acha, muitas vezes, que a gente se conhece. Na verdade, na maioria do tempo, a gente acha que conhece o outro, né? Inclusive para apontar os defeitos, para falar mal dos outros. A gente sempre tem alguma palavra nesse sentido, né? Ah, fulaninho, vou te dizer, tem aquela dificuldade com fulano. Ah, o fulano só não sei o quê. Porque a gente foi educado a ter um olhar voltado muito para fora, né? Muito para olhar o que o outro está fazendo e menos para a gente olhar para dentro da gente, porque tudo começa dentro da gente. Parece que é papo de gente que abraça a árvore, né? O pessoal do Paz e Amor, mas não é não. Pesquisas científicas já descobriram que quando a gente se conhece, quando a gente começa a dar um pouquinho mais de atenção ao interno, o lado de fora se transforma também. E o que é o lado de fora? São as nossas relações, que
a nossa vida se pauta em relações, né? Relacionamentos. A gente se relaciona na família, a gente se relaciona no trabalho, a gente se relaciona o tempo inteiro. Então, esse convite para a gente se olhar, para falar de autoconhecimento num curso de empreendedorismo, é porque como é que você pode começar um negócio sem antes se conhecer? Sem antes saber exatamente o que é que te conecta com esse negócio? Qual é a sua motivação para fazer isso que você está se propondo a fazer? Quando a gente inicia um negócio, a gente tem duas motivações. Ah, Débora, eu estou começando esse negócio porque eu tenho conta para pagar. Ok, conta para pagar todo mundo tem. O pobre, o rico, todo mundo paga conta, não é? Agora, você está se movendo só para pagar conta? Eu acho que a gente chegou num momento de consciência planetária mesmo, que trabalhar para pagar conta já não está sendo o suficiente. A gente está adoecendo por conta disso, não é à toa que a OMS declarou que somos 350 milhões de pessoas deprimidas no mundo, e as pessoas andam adoecendo por causa do trabalho. Então, como é que a gente lida com isso tudo? Existem algumas formas para a gente lidar com isso. A primeira delas, que a gente vai falar aqui, é o chamado que virou, inclusive, meio moda, né? O mindfulness. E o que é exatamente esse mindfulness? Você trazer essa atenção. A gente normalmente ou fica no futuro, ansiando pelo o que está por vir, ou a gente fica no passado, deprimido, lembrando do que foi e como poderia ter sido. A notícia é que todo mundo já sabe que, em relação ao passado, não há o que fazer. Já foi, já passou. E em relação ao futuro, também não. Porque quantas coisas a gente pensou que ia acontecer, quantos planejamentos a gente fez, quantos planejamentos a gente já fez na vida que não aconteceram. Porque o futuro é incerto. A gente não tem como prever o futuro. Qual é o tempo que sobra para a gente? O de verdade. É o momento presente. Então, quando a gente traz a nossa atenção plena para o momento presente, por exemplo, eu estou aqui falando com vocês, eu estou em total atenção plena. Eu esqueci, eu faço uma bolha. É igual quando a gente está namorando e que o tempo parece que para. Quando a gente está naquela coisa de encontrar e de abraçar e de beijar, e o tempo parou e a gente tem a sensação que tem uma bolha em volta da gente. Isso é atenção plena. É quando a gente está totalmente presente, totalmente dedicado àquela atividade, àquela ação. Mas isso é um treino. A gente vai treinando até conseguir chegar nesse estado, porque são muitas distrações. O tempo todo a gente tem distração. São as mídias sociais, são os filhos. Agora, então, todo mundo dentro de casa, as tarefas domésticas, os filhos chamando, quem não tem filho, o bicho, enfim, são muitas distrações. Só que, quando a gente se distrai, o que acontece? A gente sai do momento presente. E aí, pode ter certeza, ou você está no futuro, ansioso, pensando, mas quando acontecer isso, quando voltar a poder sair, quando não sei o quê, você está ansioso, está criando ansiedade para você. Ou você está lá
no passado, falando, puxa vida, não devia ter dito aquilo. Ai, eu devia ter feito diferente. Nossa, por que que eu disse aquilo? Gente, isso faz parte da nossa vida. É claro que eu estou dizendo aqui para vocês que, se eu começar então a praticar a atenção plena, a partir de amanhã o passado não vai mais me influenciar e eu não vou mais ficar ansioso pelo futuro. Não, é um exercício, é uma prática, mas que ela é importante para quem? Para a gente. Porque essa é a única maneira que a gente tem de começar a plantar coisas diferentes na nossa vida e, o mais importante de tudo, sair do automático. Porque a gente tem um programinha que fica ali, ó, rodando no automático. E, geralmente, na maioria das vezes, ele é muito negativo. Tá? Então, o mindfulness é essa palavra em inglês que traz a atenção plena para o presente, para a gente ampliar a nossa consciência e para a gente deixar de lado as distrações e os sentimentos que vêm de fora, para a gente começar intencionalmente a ouvir aquela voz interior que todo mundo tem. Alguns chamam de intuição, outros chamam de voz divina, enfim, tem diversos nomes para isso. Mas o importante é a gente sair desse modo automático que faz a gente ficar sempre aqui, ó, na mente, e a mente mente, engana a gente, para a gente trazer a atenção para aqui, para o coração, que é o sentir. Como eu estou me sentindo em relação a isso? E aí a gente começa a tomar decisões não baseados no nosso cognitivo, que é exatamente baseado no que a gente aprendeu no passado. Mas a gente começa a tomar decisão, a fazer escolhas baseados no nosso sentimento. E aí a coisa começa a mudar. Alguns benefícios que a gente tem em relação a isso, né? Desenvolver a inteligência emocional. Nós não fomos educados emocionalmente. Nós mal sabemos nomear os nossos sentimentos. E olha, eu, além de professora, sou terapeuta, e no meu dia a dia, quando surgem os desafios, eu ainda fico me perguntando que sentimento é esse que está aqui comigo. Então, só para dizer para vocês que não é porque eu estou dando aula sobre isso, porque eu também sou terapeuta, estudo profundamente, pratico isso, é que eu virei uma pessoa completamente no presente. É diário e ininterrupto esse exercício de atenção plena. Inclusive, a gente vai fazer um exercício aqui juntos, tá? A empatia é a gente saber se colocar no lugar do outro, mas se saber se colocar no lugar do outro, olhando o que o outro está sentindo, o que ele está vendo, o que ele está ouvindo. Fazer aquele exercício que a gente faz para criar a persona do nosso negócio, também nas nossas relações. Aprofunda o autoconhecimento, porque o autoconhecimento ele exige de você um momento de dedicação para você ouvir você, para você olhar para você e saber como é que você está se sentindo, qual é a sua necessidade naquele momento. Aumenta a concentração, porque uma vez que você pare para se concentrar em você, na hora que você tiver que parar para se concentrar numa atividade, você já vai saber o caminho. O melhor de tudo, ajuda no controle do estresse, da ansiedade, porque a gente, hoje, eu acho que é um dos maiores males do nosso século, da nossa vida moderna.
reduz os riscos da insônia e quem já estiver sofrendo com a insônia ajuda a melhorar o sono e a dormir com mais facilidade. Débora, Melhora os relacionamentos. Opa! Desculpa te interromper, Yuri, aqui de novo. Fala. Deixa eu falar. Eu não sei se a Natália te avisou, mas pode ser que tenham pessoas na fila de entrada da sala. Avisou, eu tô dando aqui, já admiti algumas, porque pipoca tá. aqui uma janelinha e eu já admiti algumas pessoas. Beleza, então, não só para avisar que eu não tinha ouvido que você tinha... Obrigada, Yuri. Obrigada. Já estamos com 26 participantes. E o pessoal está conseguindo ver? Pessoal, vocês conseguem ver a tela da Débora? Sim, tá tudo bem. Tudo bem. É porque como não está na apresentação, aí eu fiquei na dúvida também. Muita gente assiste do celular, ele acaba ficando pequenininho. Mas se estão conseguindo ver, tá tudo certo. Desculpa, Débora, de novo. Nada, pode interromper. Tchau, bola. Então, gente, aumenta a capacidade mental, contribui para o empoderamento. A gente vai falar um pouquinho mais na frente o que é esse tal de empoderamento, que também, pela nossa educação, a gente foi muito criticado. Durante os meus pais, eu não sei qual é, mas a média de idade de vocês é bem mais baixa do que eu tenho. Eu tenho 51 anos e fui educada debaixo de crítica. E a gente acaba, até no automático, reproduzindo um pouco o que a gente recebeu dos pais. Então, essas críticas que a gente recebeu ao longo da vida vão tirando o nosso poder pessoal. E isso faz com que a gente não acredite na gente mesmo. E é por isso que é tão importante a gente se conhecer, para a gente reconhecer na gente o que a gente tem de positivo, o que a gente tem a melhorar. Percebam que eu não falo negativo, tá? Porque ninguém tem pontos negativos, tem pontos de melhoria. Né? E o que a gente precisa fazer para melhorar? Porque o tempo todo a gente está num processo de desenvolvimento, né? De evolução. Quem ainda não se tocou disso acaba sofrendo mais. Quem já se tocou percebe que o sofrimento que vem desse baixo empoderamento é porque você não reconhece os seus pontos fracos ou a desenvolver e os pontos que você tem, que só você tem, que são muito positivos e que todo mundo tem. Ninguém é pobre o bastante que não tenha nada a doar. E cada um de nós parece balela, parece coisinha de frase feita, mas não é, porque cada um de nós tem algo muito único a contribuir com o mundo. A gente não está aqui à toa. A gente só tem que descobrir isso, e a forma de descobrir é olhar para dentro. E incentiva a criatividade, claro, porque à medida que você for colocando para fora tudo isso que te limita, o que chega? Chega a expansão, chega a criatividade. Beleza? Alguém quer falar alguma coisa? Bem, esse nome, se quiserem falar, pode interromper, tá, gente? Esse nome de Mindfulness, que acabou ficando bastante falado, na verdade, é só um nome novo para uma técnica que os yogis já conhecem há muitos anos. E há muitos anos a gente fala aí, olha, mais de 3.000 anos. E que o Ocidente está difundindo mais com esse novo nome. E o que a gente precisa para fazer a técnica do Mindfulness? A gente precisa fechar os olhos, porque a única maneira de você olhar para dentro, no início, pelo menos, é fechar os olhos. Tem pessoas, eu como terapeuta já atendi pessoas que tinham muita dificuldade de fechar os olhos,
pessoas que entravam em pânico quando fechavam os olhos, até num processo terapêutico. Por que essa dificuldade? De novo, porque a gente não foi educado e não foi ensinado a olhar para dentro, a olhar para a gente mesmo. Depois que a gente fecha os olhos, sentado numa postura com a coluna ereta, a cabeça com prolongamento da coluna, estou vendo a Marianela. Mariana está um pouquinho encostadinha. Vou pedir para você sentar um pouquinho mais retinha, tá? Quem tiver um pouco recostado ou deitado, eu vou pedir para sentar um pouco com a coluna reta, porque na hora que a gente fizer a técnica, é importante que a gente relaxe, mas que a gente não durma, porque senão a gente acaba dormindo, a gente não está acostumado a fazer isso. E aí acaba a gente dormindo. Ó, não estou pegando no seu pé, não, tá? É porque eu estava vendo aqui com a câmera. Foi bom, foi ótimo você estar assim, porque assim é uma forma de eu poder falar para as pessoas para ficarem sentadas, tá? E aí a gente vai começar, então, a fazer a respiração, porque é outra coisa que a gente acha que faz corretamente, mas não faz. A nossa respiração é muito curta. Se a gente olhar um bebê respirando, a gente vê que a barriguinha do bebê vai para frente e vai para trás. Ele respira de maneira correta, porque ele está fazendo a respiração abdominal. A nossa respiração acaba ficando muito curta por conta da ansiedade. Ela sobe para cá, aí a gente não oxigena o cérebro direito, aí pronto. A gente se torna impulsivo, a gente fala o que não deve, a gente fala da maneira que a gente não quer falar e depois fica arrependido, falando: ai, meu Deus, por que eu falei daquele jeito? Por isso, um dos motivos pode ser porque você não está respirando corretamente. Então, essa prática está relacionada a algo muito, muito antigo, e a gente vai começar, então, pensando o seguinte: quando a gente mantém os olhos fechados e a gente se senta, pode ser com as pernas cruzadas, tá? Aquela posição que a gente conhece, mas pode ser também com as pernas para baixo, sentado numa cadeira, com os pés plantados no chão. A gente inspira profundamente e quando a gente exala tudo pelo nariz, a gente coloca a barriga para dentro. E aí, a gente fala para a gente fazer isso por mais ou menos 20 ou 30 vezes. Em 3 ciclos. Aí tem algumas precauções, tá? As mulheres que tiverem grávidas não devem fazer. E deixa eu fechar aqui que eu tô... Espera só um pouquinho. Tá pegando aqui um pouquinho na minha tela. E também, se a pessoa tem asma, alguma coisa assim, é recomendável que primeiro converse com o médico, tá? Porque tem uma dificuldade de respirar e pode ser que essa dificuldade também comece a atrapalhar. Vamos fazer aqui um ciclo, só um ciclo juntos, só para a gente ver o que acontece de resultado? Porque não adianta, isso aqui não é teórico, a gente tem que praticar, senão não faz efeito nenhum. Aliás, conhecimento que a gente tem, que a gente não coloca em prática, não é conhecimento. A gente só sabe de verdade quando a gente pratica. Vamos fazer juntos? Então, vamos lá. Quem está sentado com as pernas para baixo no chão, planta bastante os pés no chão, coloca as mãos viradas para cima, espaldadas nas coxas e fecha os olhos. Primeiro, percebe como é que você está se sentindo.
Você está ansioso? Está calmo? Se tiver algum barulho do lado de fora, simplesmente não se envolva com barulho. E vamos respirar. Eu vou contar 1, 2, 3, 4. Você inspira, colocando a barriga para fora. Vou contar 1, 2, 3, 4. Você retém. E depois você vai expirar em 1, 2, 3, 4, colocando a barriga para dentro. A gente vai fazer isso só 3 vezes, tá? Vamos lá? Inspira, 1, 2, 3, 4. Retém, 1, 2, 3, 4. Expira, 1, 2, 3, 4. De novo. Inspira, 1, 2, 3, 4. Retém, 1, 2, 3, 4. Expira, 1, 2, 3, 4. Mais uma vez. Inspira, 1, 2, 3, 4. Retém, 1, 2, 3, 4. Expira, 1, 2, 3, 4. Percebe como é que você se sente agora? Tem diferença de como você estava antes? Aos poucos, pode ir mexendo as mãos, os pés, a cabeça. E pode colocar no chat aí como é que você se sentiu. Percebeu alguma coisa? Não percebeu nada? Sentiu que melhorou? É só para vocês perceberem que é muito rápido que você pode ter um resultado. Tá ali no meio da bagunça do dia a dia. Percebeu que está um pouco agitado? Se dê de presente 1 minutinho para fazer uma respiração mais profunda, que se chama pranayama, e perceba se muda alguma coisa. Então, a gente pode passar, a gente já fez exercício. Aí aqui, gente, tem outros exercícios, outras propostas, que são as narinas alternadas, e eu prefiro passar por eles, deixar para vocês esse material que vai ficar com vocês, para vocês acessarem depois, e vocês fazerem esses exercícios testando o que funciona melhor para você. Porque cada um é diferente. Então, pode ser que essa que eu fiz, a pranayama agora, uma pessoa pode ter amado, falar assim, nossa, senti maior diferença, e a outra dizer, ai, não senti diferença nenhuma. Então, tem aqui 3 outros tipos de respiração para vocês testarem. E o importante disso é que vocês coloquem, insiram isso no dia a dia de vocês. O que vai acontecer? No início, você não vai lembrar, vai esquecer, mas à medida que você for praticando, você vai vendo o resultado e vai incorporando no seu dia a dia. Acordou de manhã, senta na cama, faz uma respiração antes de olhar as redes sociais. Por favor, não façam isso, porque quando a gente faz isso,
a gente já começa o dia com preocupação, começa o dia já agitado. Quanto mais agitado a gente estiver, mais chance a gente tem de se estressar e de ter um dia que as coisas não funcionem bem. Na hora que a gente acorda e na hora que a gente dorme, são os dois momentos mais importantes para a gente colocar coisas positivas na nossa programação mental. Fazer uma respiração, tomar um copo d'água para irrigar. A gente passa 8 horas dormindo, a gente fica desidratado quando acorda. Acordou de manhã, toma um belo de um copo d'água, faz uma respiração e depois me conta, porque eu tenho certeza que o dia vai ser diferente. Para a gente trazer resultados diferentes, a gente precisa fazer coisas diferentes. Ai, Débora, mas pô, já tem que escovar o dente, já tem que tomar banho, já tem que dar café, já tem que... Pois é, a gente já tem que fazer um monte de coisa. Só que tudo isso que a gente faz, a gente também não sabia fazer quando era pequeno. A gente foi incorporando no nosso dia a dia. A diferença é que agora a gente está tendo que incorporar. Está tendo não, tendo não é tem que. Pratica, nem acredita no que eu estou falando. Pratica e vê o resultado. Porque não tem que. Mas é tão bom que você vai acabar incorporando no seu dia a dia, tá? Eu desejo, espero e recomendo que vocês façam isso para o bem de vocês. E esse, como a gente está falando de autoconhecimento, isso é um carinho, isso é um autocuidado que você vai ter com você e com o seu corpo, honrando a sua máquina. Que se a gente não tiver a máquina funcionando direito, não tem negócio, não tem relacionamento, não tem nada, né? O nosso maior patrimônio é o nosso corpo funcionando corretamente. E para ele funcionar corretamente, a gente precisa desses dois alimentos principais. A água, porque o nosso corpo é mais de 70% feito de água, e o ar, mas respirando da maneira correta. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Não? Posso continuar? Uma pergunta. Boa noite. Boa noite. Perguntei pelo chat, essa prática eu posso fazer em meu caso que eu estou... Às vezes eu tenho crises de ansiedade, de pânico. É bom fazer isso? Em meu caso? É essencial. Essencial. É mais do que recomendado. Porque você não chegou antes. Como? Porque você não chegou antes. Porque há mais de um ano que eu estou assim, mas agora estou muito bem, muito melhor. Mas, às vezes, a crise de ansiedade, de pânico, que é quando você sente taquicardia, falta de ar. Então, às vezes, ela volta, mas eu agora... Aí, sei lá, eu comecei a pensar em outras coisas. Esse curso agora fiz muito bem para mim. Foi uma maravilha. Que ótimo. É muito forte. Que então, ótimo, Carolina. Que ótimo. Que ótimo. Eu senti agora, eu vou muito pelo meu sentir, tá? Eu senti agora, não combinei isso com Natália. Natália, não me matem, não briga comigo. Mas tá liberado. Eu senti de oferecer uma sessão de terapia, é uma terapia quântica, se chama Theta Healing, para quem precisar.
tá? Quem precisar, procura o Nathalie e a gente vai agendar uma sessão para vocês conhecerem essa terapia. Eu vou disponibilizar seu contato depois, Débora, que eles podem falar direto, sem problema. Tá joia. Obrigado. Depois a gente fala mais então, Carolina. Muito obrigada. Gente, obrigada a você por você colocar isso no grupo, porque eu tenho certeza que pode ter mais alguém que também esteja sentindo isso que você sentiu, passando pelo que você passou, e não teve a coragem de falar como você teve. Então, muito obrigada pela sua coragem, parabéns, e é por isso que você está nesse caminho de cura, né? Porque você teve a coragem de fazer coisas diferentes. Parabéns. Bem, então, gente, eu vou deixar esses 3 exercícios aí para vocês no material. Façam e vejam o que funciona melhor para cada um. Bem, para a gente falar de autoconhecimento, a gente não pode deixar de falar de valores. E o que são valores? São sentimentos que orientam o nosso comportamento. Então, é por isso que muitas vezes a gente toma atitudes e não sabe por quê que a gente está tomando atitudes. Porque a gente não conhece os nossos valores. Então, eu faço a seguinte pergunta para vocês. Quais são os valores que te movem na vida? É a transparência? É a justiça? É a honestidade? É a solidariedade? O que está te movendo? É muito importante. Agora eu convido vocês, quem tiver com papel na mão, que puder anotar, escolha 3 valores que você mais se identifica. E por que isso é importante? Porque o seu negócio tem que estar totalmente alinhado aos seus valores. Quer ver? Vou dar um exemplo. O meu valor principal é a liberdade. O que aconteceu? Eu trabalhei durante 30 anos no mercado corporativo e na última empresa que eu estava, uma multinacional, que eu fiquei durante 8 anos, depois de um curso que eu fiz, que começaram a fazer essas perguntas, que eu também não tinha noção disso, eu comecei a ver que aquele modelo de trabalho era um modelo de trabalho que cerceava, que limitava a minha liberdade. E começou a ficar insuportável eu ficar ali naquele lugar. O salário era ótimo, a empresa era ótima, tinha um monte de benefícios ótimos, fiz amigos maravilhosos lá, mas ainda assim eu não estava feliz. Eu não estava feliz porque eu não estava honrando o meu principal valor, que é a liberdade. O que eu fiz? Eu cavei uma demissão, fui demitida e criei o meu método de trabalho e fui em busca daquilo que me trazia felicidade. E hoje eu sei qual é a minha missão de vida. Hoje eu sei o que é que eu estou fazendo aqui nesse mundo. E mais, honrando o meu principal valor, que é a liberdade. Ficou claro? Ficou claro, gente? Gente, esse negócio de dar aula no Zoom sem ver as pessoas é bem difícil. Muito claro. Tá. Show de bola. Beleza. Muito claro.
Eu pensei que você estava vendo a gente, eu señalando com o dedo que sim. Não, eu vejo só um pouquinho. Eu vejo só um pouquinho. Aparece, ó. Quando fala, aparece. Você não tinha aparecido ainda. Eu vejo algumas pessoas. Ok. Tá, beleza. Então, gente, eu vou perguntar para vocês abram o microfone e falem comigo, tá? Eu preciso me sentir junto com vocês. Porque o chat, eu tô vendo que tem um monte de coisa do chat, mas se eu abrir o chat, eu deixo de ver vocês e deixo de ver aqui a tela. Então, o chat não é muito bom para mim, não, aqui nesse momento. Natália e Yuri, se vocês puderem dar uma olhadinha no chat e depois me passar, não sei como que a gente pode fazer isso. Ou me passar agora, se tiver alguma coisa importante que vocês queiram passar, eu agradeço. Eu acho que no final você consegue dar uma olhada e recapitular, Débora. Não tem problema não. Ah, beleza. Então, você vai estar colocando comentários e dúvidas. Tá bom. Então, espero que vocês agora, rapidinho, escolham aí 3 valores que vocês mais se identificam, deixe anotadinho, que isso vai servir para vocês em algum momento da vida de vocês, tá? O importante de um curso, de uma aula de autoconhecimento, é saber que vocês vão levar para o negócio, mas mais do que levar para o negócio de vocês estão levando para a vida de vocês, tá? Aonde vocês forem, vocês vão estar... vocês precisam saber desse direcionamento, o que move vocês para vocês atuarem na vida, independente do que vocês estejam fazendo. Uma outra ferramenta que a gente precisa usar, que a gente usa muito para os negócios, e a gente passou a usar a partir da era do coaching, os coaches começaram a aplicar essa ferramenta de negócio para o pessoal, é essa análise SWOT. Por quê? Lembra quando eu falei lá atrás do empoderamento? Que a gente não sabe direito quais são as nossas forças, quais são as nossas fraquezas? Se a gente não sabe as nossas forças, a gente não sabe as oportunidades que a gente tem em relação às nossas forças. Se a gente não sabe as nossas fraquezas, a gente não sabe quais são as ameaças que a gente sofre em relação às nossas fraquezas. Quando a gente se dá conta e vê isso claramente, a coisa muda. Por que muda? Porque você começa a se colocar de uma maneira mais clara. Você sabe que ali é um ponto fraco e que você precisa melhorar. Então, você pode buscar ajuda. Ou você sabe que ali é uma força sua. Então, se pintar alguma coisa para você fazer e tiver vinculado com a sua força, você vai confiante. Porque você já sabe, você já reconhece que aquilo é uma força para você. Então, muitas oportunidades podem vir em relação à sua força. Vocês preencheram isso para vocês? Preenchi, sim. Eu preenchi para mim. Sim. Para mim, não. Quem não preencheu, gente, eu recomendo que assim como vocês fizeram para o negócio, vocês façam para vocês. E depois que vocês fizerem para vocês, pega um amigo, alguém da sua confiança e pede para fazer junto com você esse exercício. Você preencheu, mostra para a pessoa e fala, olha, eu vi aqui que eu tenho uma força, a minha força principal é a comunicação. Eu me comunico muito bem. O que você acha? Você acha que eu me comunico muito bem? Aí você pode ter uma surpresa. A pessoa da sua confiança, também, gente, não pega ninguém muito crítico, tá? Pega alguém que você confie, mas que você saiba também que não vai atirar pedra. Não é esse o objetivo, tá? Aí você pega e fala assim, poxa, é verdade, você se comunica super bem. Ou não. Fala assim, olha, eu acho que você comunica bem,
No entanto, o que você acha se você pudesse falar um pouquinho mais devagar? Eu sinto que quando você fala, você quer falar muito rápido e às vezes eu não compreendo o que você fala. Aí você, opa, já coloca ali, olha, isso é uma fraqueza, então. Eu sou boa na comunicação, mas eu tenho uma fraqueza na minha comunicação. Eu falo muito rápido. Então, o que eu posso fazer para melhorar a minha fala e aprender a falar um pouquinho mais devagar? É um exemplo, tá? Mas é importante que vocês façam isso com alguém da confiança de vocês, para vocês terem esse feedback, né? Porque muitas vezes, como a gente não se conhece, como a gente não se olha, a gente pode ter uma visão equivocada da gente mesmo. É muito comum, inclusive. Já aconteceu, tenho certeza que já aconteceu com vocês, de alguém falar assim, nossa, eu te acho tão calma, e você é aquele turbilhão por dentro. Aí você pensa assim, eu calma? Então, quer dizer, a nossa visão que a gente tem da gente difere da visão que o outro tem. Então, é importante que a gente tenha esse balanço de novo, gente, de uma pessoa que você confie, que não seja muito crítica e que não aproveite essa oportunidade para te tacar pedra e colocar para baixo, tá? Isso é muito importante. Pega alguém que gosta de você de verdade. Sabe aquela pessoa que está sempre te dando força? Você fala assim, nossa, eu vou ligar para fulana, porque ela está sempre me dando força. Vou conversar com fulano, porque esse cara acredita em mim. Então, pega alguém que goste de você, que acredite em você e que vai fazer você se olhar de um ponto de vista mais positivo. Ok? E escreve. Tudo que a gente escreve tem mais força e fica mais claro. A outra ferramenta é o DISC. Todo mundo fez o DISC? Se não fez, procura o gratuito. Coloca assim, DISC, como está escrito aqui, tá, gente? D-I-S-C. DISC gratuito. Eu já fiz. Todos vocês receberam na tutoria de ontem, da semana passada, desculpa, da sexta-feira e de sábado. Aí quem não conseguiu estar presente com seus tutores, pode pedir para eles o link, que tem o link da avaliação DISC gratuita para vocês. Só pedir para os seus tutores na tutoria de amanhã. O DISC, gente, é uma... Oi? A voz está metálica. Quem está com... Oi, vou pedir para falar de novo. Alguém quer falar? Não. Já consegui fazer. Bem, o DISC, gente, é outra ferramenta, é uma ferramenta muito boa de autoconhecimento e ela separa em 4 perfis. E isso é muito importante para o negócio. Vou falar muito rapidamente sobre esses 4 perfis, porque eles são importantes para você entender que dentro do negócio você vai ter mais facilidade para algumas coisas e outras coisas vão ser mais desafiadoras. Você talvez tenha um pouco mais de dificuldade. O perfil que é o dominante, ele é mais objetivo, ele é focado no resultado. Ele é aquele cara que normalmente a gente fala assim, aquela pessoa é grossa. Ele não é grosso não, tá? É o perfil dele. O perfil... Aliás, eu lembrei aqui que eu coloquei um vídeo. Eu vou passar o vídeo. Ao invés de eu falar, o vídeo é tão explicativo que é melhor do que eu falar.
Vamos lá, vamos assistir esse videozinho rapidinho. Aí é propaganda. Então, gente, só para vocês entenderem o seguinte, é muito importante vocês conhecerem as pessoas que vão trabalhar com vocês. E o DISC é uma ferramenta que ajuda você a se conhecer e também a conhecer o outro, né? Bem, para a gente começar a falar de empoderamento, a gente começa com perguntas, porque as perguntas empoderam.
E essas são algumas perguntas que eu sugiro que vocês façam para vocês mesmos. Quem sou eu na minha essência? O que me faz feliz? Quais são os meus dons e talentos? Onde e como eu quero estar daqui a 5, 10 anos? 5 anos já começa a ficar bastante longo, né? Pode ser 2 anos. Quais são as minhas principais conquistas? É importante a gente elencar as nossas conquistas, porque muitas vezes, quando a gente erra ou alguma coisa dá errado, no sentido de a gente colocar um carimbo de fracasso, a gente esquece o que a gente já conquistou. É importante a gente ter clareza sobre o que a gente já conquistou. Como eu sou visto pelas pessoas que eu amo e que estão ao meu redor? E qual é o legado que eu quero deixar para o mundo? É importante vocês se fazerem essas perguntas, porque o negócio de vocês tem que estar vinculado com essas perguntas que vocês fazem a vocês mesmos. Porque você pode colocar isso, todas essas perguntas, você pode voltar lá para o negócio. Mas se você não souber responder isso, vai ficar capenga essa ligação entre o negócio e você. E aí a chance de frustração é maior. Então, tem aqui os exercícios, que são as perguntas. Sempre reflita sobre a sua história, procurando ver o que de positivo você construiu e o que você colocou o adesivo, o carimbo de fracasso, veja o aprendizado que ele trouxe. Porque, de verdade, não existe erro. O que existe é aprendizado. E as startups americanas, aquelas lá do Vale do Silício, elas aprenderam que os erros, eles não devem ser criticados nem massacrados as pessoas que erram, mas eles devem servir para o aprendizado. O que eu aprendi com isso? Essa é uma ótima pergunta. Quando você errar, quando algo não sair conforme você queria, pergunta: o que eu aprendi com isso? Peço feedback. Sim, lembrando que peço feedback para as pessoas que você confia no trabalho ou na vida. Porque tem pessoas que, quando você pede o feedback, acham que é uma grande oportunidade de lavar roupa suja e falar tudo que elas estão pensando sobre você e, geralmente, de novo, de negativo, né? Defina a sua felicidade. O que te faz feliz? É importante. Você está fazendo um negócio novo, você está montando um negócio, mas ele tem que trazer felicidade, porque senão você vai adoecer. Senão, você vai se frustrar. Senão, você vai ficar um cara carrancudo, chato, pesado. E aí as suas relações vão ficar também comprometidas. Então, percebe o que você está construindo e percebe o que é que te traz felicidade. Para a felicidade é a liberdade, por exemplo, para mim. Para o outro, a felicidade é chegar em casa e ter um jantar posto na mesa. Então, o que é que te faz feliz? Das pequenas coisas, tá, gente? Ah, não, eu só vou ser feliz quando eu tiver não sei o quê, não sei o quê. Não é no campo do ter, mas é no campo do ser. O que é que me faz sentir alegria, sentir felicidade? E aí a gente começa, então, a fazer empoderamento. Uma vez que, falar de empoderamento, né? Uma vez que você sabe respirar, você sabe entrar em contato com você, trazer a sua atenção para o momento presente, você sabe qual é o seu perfil,
Quais são os seus valores que te movem? Você se pergunta, se questiona o tempo todo. Já começou a colocar os seus sonhos no papel e começou a ir em busca do realizar? Pronto, é isso. Você está se empoderando. Mas é importante falar que o empoderar-se, a gente reconhece os potenciais, mas sem arrogância, porque a gente tem que lembrar que o tempo todo a gente está em aprendizado. Todos nós. Não existe ninguém nesse mundo, isso é libertador, não existe ninguém nesse mundo que saiba tudo. Sobre nada. Até aquele cara que é especialista em alguma coisa, ele ainda precisa aprender. Porque a gente está num mundo em que as coisas se renovam muito rapidamente e a gente tem novidade o tempo todo, e isso faz com que a gente esteja o tempo todo em aprendizado. Então é importante se colocar nesse lugar de humildade, porque isso também faz com que as pessoas se aproximem de você e melhore as suas relações. Lembra? Tudo é relacionamento. Uma pessoa empoderada, você não precisa se sobrepor a ninguém. Porque quando você reconhece o seu poder pessoal, você coloca de lado o seu ego. E essas técnicas todas que a gente viu aqui ajudam muito nisso. Quando a gente está empoderado, a gente se engaja mais, a gente tem mais motivação, aumenta a produtividade, tem mais autoconfiança e maior consciência emocional. Aqui a gente tem também um exercício de empoderamento que eu vou deixar para vocês fazerem sozinhos. O caminho do autoconhecimento, ele pode ser auxiliado, mas ele é um caminho solitário em que você, uma vez entendida a importância que você tem para você mesmo, você vai dedicar um tempo para se olhar e fazer esses exercícios. Porque a gente tem que tirar um pouco, tirar um pouco o eu devo, eu tenho que, para entender o que é que traz mais felicidade, o que flui mais na nossa vida. Porque daí a gente passa a escolher fazer, a querer fazer. E aí a gente entra no outro lugar, a gente sai da obrigação e entra na fluidez e na satisfação, na felicidade, na alegria de fazer as coisas com mais leveza. E a pergunta, na verdade, que a gente se faz o tempo todo, ou deveria se fazer o tempo todo, é: como eu posso ser a minha melhor versão? Como eu posso sair do automático? Eu ando reclamando mais ou agradecendo mais? Ah, Débora, você não sabe da minha vida, eu não tenho nada para agradecer. Claro que tem. Todo mundo tem. Até uma pessoa que está numa situação muito vulnerável, por exemplo, dentro de um hospital, ela pode entrar no modo de agradecimento se ela está lutando com a vida e ela tem um dia a mais de vida. Nós que estamos aqui tendo a oportunidade de aprender, nos conectando no computador, tendo tecnologia, se a gente tem um banheiro para tomar banho, se a gente tem uma cama para dormir, se a gente tem um amigo para conversar, se a gente tem os dois braços, as duas pernas, ou se a gente não tem um braço, mas a gente tem o outro, enfim, procurar coisas a agradecer. Porque quem agradece faz a graça descer. E quem reclama
clama para que de novo aconteça aquilo que está te desagradando. E se pergunta, o que eu faço melhor e com mais facilidade? Porque daí vai vir a sua melhor versão. E aqui também, bom, aqui são os exercícios do DISC da SWOT pessoal, que vocês vão receber no caderno de exercícios. E dizer para vocês, gente, que às vezes pode até parecer difícil, complicado, mas é somente desafiador. Eu sugiro que vocês retirem do dicionário de vocês, do vocabulário de vocês, as palavras difícil, complicado. Bota no lugar desafiador. Ah, isso é difícil. Não, isso é desafiador. Porque o desafiador, ele te move, ele faz você ir em busca de um resultado diferente. E o difícil, o complicado, ele te paralisa. Ele te deixa naquele mesmo lugar. Ele não te empodera. Ele não faz você buscar uma solução, mas ele te deixa parado exatamente na dificuldade. Esse é o meu convite. E aqui, mais um videozinho, a gente já está chegando no final, para vocês assistirem. Aqui a mensagem, gente, eu acho que a gente está vivendo isso, né? Com a pandemia, a gente viu o quanto que a gente pode se reinventar e o quanto que a gente tem de habilidade que a gente nem sabia que tinha e que pode levar a gente a um outro lugar que a gente nem imaginou que poderia. Então, eu agradeço a oportunidade de ter estado aqui com vocês. Agradeço mais uma vez ao meu amigo querido, Natália, que me convidou e me deu essa oportunidade. Desejo que cada um de vocês busque a melhor versão de vocês, que vocês tenham sucesso no negócio de vocês. E estou aberta e ofereci uma sessão de terapia Theta Healing para vocês experimentarem essa terapia de cura quântica e terem um contato com algo que é muito moderno e que traz um bem-estar quase que imediato. Muito obrigada.